Você sabia que nos primeiros 60 minutos após abrir os olhos, suas células decidem entre se renovar ou envelhecer o equivalente a 2 dias de uma só vez? Essa informação me impactou profundamente, e ela veio de uma fonte surpreendente. Um médico centenário, com 102 anos, que, apesar de ter cuidado de milhões de pessoas, ainda fala com a serenidade de quem ouve mais do que fala. Ele defendia que a primeira hora do dia é como o alicerce de uma construção. Se for fraco, todo o resto vacila. A grande revelação desse sábio médico foi que as pessoas que ultrapassaram os 90 anos com saúde, lucidez e energia esbanjaram 7 hábitos matinais em comum. Não eram fórmulas mirabolantes, mas sim práticas simples e acessíveis ao nosso cotidiano. O quarto hábito, por exemplo, exige apenas 30 segundos, atua diretamente nos nervos que controlam o estresse. Permaneça comigo até o final, porque o último desses 7 hábitos é o que ativa o modo reparo do seu corpo, mesmo antes do primeiro gole de café. Hábito 1. A essência da hidratação. Beba água ao acordar. Recentemente, ao despertar, as palavras do médico de 102 anos ecoaram em minha mente. Antes que seu coração comece a bater com força, ofereça-lhe um presente, água. Ele sempre enfatiza que passamos a noite como se tivéssemos atravessado um deserto, sem uma gota d'água. Ao abrirmos os olhos, nosso corpo entra em um estado silencioso de alerta. O sangue engrossa como calda de açúcar esquecida no fogo, e as veias, que deveriam fluir como riachos, ficam comprimidas e lentas. Isso sobrecarrega o coração logo no início do dia. Por isso, a recomendação é simples. Deixe um copo de 500 ml de água ao lado da cama, já preparado na noite anterior. Não é preciso levantar, apenas sente-se, abra os olhos, respire fundo e beba com calma. Segundo ele, esse simples gesto já alivia a carga cardíaca, auxilia o fígado a acordar e sinaliza ao intestino que o dia começou. Ele me narrou um estudo impressionante, com mais de 25 anos de duração e 11 mil adultos participantes, que revelou algo notável. Quem mantinha uma boa hidratação ao longo da vida apresentava um risco significativamente menor de insuficiência cardíaca. Não era medicamento nem cirurgia, era simplesmente água, algo que, curiosamente, muitos de nós esquecemos justamente quando mais precisamos. Recordo-me de Dona Lúcia, uma vizinha de 78 anos, que acordava diariamente com dores de cabeça, pressão instável e uma sensação de aperto no peito, que ela atribuía ao nervosismo matinal. O médico havia receitado um diurético, mas um dia, por conselho da neta, ela começou a trocar o despertador por um copo grande de água ao lado da cama. Era a primeira coisa que fazia, ainda sentada, antes mesmo de calçar os chinelos. 2 meses depois, ela me contou, com um sorriso, que havia parado com o remédio. Parece mágica, mas é só água, sonando, ela disse. Acordava com mais disposição, sem aquela sensação de cansaço antes mesmo do café. Histórias como essa me fazem refletir sobre o quanto complicamos o que é inerentemente simples. A água é o primeiro alimento do dia, é talvez o mais crucial. É como fazer uma limpeza profunda na casa antes da faxina. Ela afina o sangue, ativa os rins, lubrifica o intestino e desperta o cérebro. Tudo isso sem cor, sem gosto, sem custo. Sei que muitos de nós acordamos no automático, pegamos o celular, ligamos a televisão, reclamamos de alguma dor e vamos direto para o café preto. Mas e o sangue? Será que ele está fluindo como um rio sereno ou está espesso como mel, cobrando um preço alto do coração? Essa é a pergunta que aprendi a me fazer. O médico centenário ensina que envelhecer bem é, acima de tudo, aprender a ouvir os sussurros do corpo antes que ele comece a gritar. Se você acorda com tontura, olhos secos, boca amarga ou intestino travado, talvez a água seja o seu primeiro remédio. E não estou falando de litros, basta um copo generoso, preferencialmente morno ou em temperatura ambiente, com um fio de limão espremido, assim ele se torna um verdadeiro banho interno. Uma dica que sigo e recomendo é deixar o copo preparado na noite anterior, na mesinha de cabeceira. Assim, ao acordar, não precisamos pensar, apenas agir.
É como dar um bom dia gentil ao seu corpo. E lembre-se, não vale substituir por chá, café ou suco. Água é água, transparente, limpa, pura. O resto é distração líquida. Esse hábito me remete às manhãs da minha infância. Minha avó, Dona Maria, acordava antes do sol e ia direto para o poço. Trazia a água fresca nas mãos calejadas, tomava um gole ali mesmo, de olhos fechados. É para a alma lembrar que acordou. Ela dizia. Hoje, entendo que ela estava se medicando com uma sabedoria ancestral, sem bula, sem contraindicações. Então, se você me acompanhou até aqui, proponho o seguinte: amanhã ao acordar, nada de celular, nada de café. Apenas um copo d'água, sentado tranquilamente, como quem oferece ao corpo a chance de começar leve. Porque essa é a base. A água abre caminho e é por onde tudo começa. Hábito 2. A vitalidade da luz solar. Resete seu relógio biológico. Depois da água, vem o segundo presente que podemos oferecer ao nosso corpo logo cedo: a luz. E não me refiro à lâmpada da cozinha ou à televisão ligada no noticiário. Falo da luz viva do dia, aquela que entra pela janela ou nos abraça quando damos os primeiros passos lá fora, descalços ou de chinelo, com o rosto ainda marcado pelo travesseiro. Um médico de 102 anos costuma afirmar: seu corpo só entende que é dia quando a luz toca a retina. Parece algo simples, mas isso transforma tudo. Ele me explicou que possuímos um relógio interno no cérebro, e ele é regulado pela luz natural. Se esse relógio atrasa ou adianta demais, começamos a viver fora de compasso. Acordamos cansados, comemos em horários desregulados, dormimos mal, e o corpo vai acumulando microajustes até que, um dia, a saúde apresenta conta. A boa notícia é que esse relógio pode ser reiniciado diariamente, e a senha é a luz do sol. Há uma pesquisa muito interessante que demonstrou que 30 minutos de luz intensa pela manhã são suficientes para adiantar o ciclo circadiano, ou seja, nosso reloginho interno. Isso contribui para a liberação dos hormônios corretos no momento certo, aumenta a produção de melatonina à noite, aquela que nos ajuda a dormir, e ainda ativa áreas do cérebro relacionadas à clareza mental e ao sistema imunológico. Sabe aquela confusão mental que às vezes nos atinge logo cedo? Tipo, que dia é hoje? O que eu tinha que fazer mesmo? Onde estão meus óculos? Pois é, segundo esse estudo, isso também melhora com a luz natural matinal. E você não precisa morar na praia, viu? Basta uma janela, uma varanda, uma calçada ensolarada. Se tiver jardim, ótimo. Se não tiver, uma caminhada de 5 minutinhos ao redor do quarteirão já é suficiente. O importante é o contato direto, sem vidro no meio. Vou te contar sobre o seu José, um conhecido meu de 75 anos. Ele era viciado no noticiário matinal. Acordava e já ligava a televisão, tomava o café ali mesmo, sentado no escuro, roendo as unhas com as más notícias. Um dia, a nora dele o incentivou a mudar. Vai para a varanda? Pai, só 10 minutinhos. Ele resmungou no começo, mas aceitou. 2 semanas depois, me disse que não se lembrava da última vez que dormiu tão bem. A insônia sumiu, seu Nando sumiu. E o mais bonito, começou a plantar umas flores. Agora acordo e vou ver quem abriu primeiro. Eu ou a rosa. Ele brinca. Eu mesmo criei um pequeno ritual. Abro a janela, deixo a luz entrar, fico ali perto da fresta, passo a mão nos olhos, alongue os braços e deixo o rosto receber aquele calor suave da manhã. Às vezes, digo em voz baixa: bom dia, vida. É como se a natureza me respondesse: bem-vindo de volta. O que aprendi é que a luz da manhã envia ao corpo um aviso poderoso. Começou o dia. Isso auxilia o metabolismo, reduz o risco de depressão, melhora até o apetite. E tudo isso com um gesto gratuito. Agora, eu te pergunto, você conseguiria ficar 60 segundos ao ar livre antes do celular ou da TV? Isso dá 10 minutos, um período curto, mas que pode valer muito. É claro que em dias nublados ou chuvosos, a gente se adapta, mas sempre que possível, a luz do dia deve ser sua segunda visita,
logo depois do copo d'água. E sabe o que é interessante? Quanto mais cedo esse contato, melhor. E não vale olhar para a tela do celular achando que está tudo certo. Aquilo engana o cérebro e confunde o relógio biológico. A luz azul do celular até atrapalha se vier antes da luz natural. Por isso, deixe o WhatsApp e o grupo da família para depois. Primeiro, vem você. Se você começa o dia com água no corpo e luz nos olhos, já fez mais do que a maioria das pessoas que saem correndo sem sequer sentir o dia nascer. Hábito 3. O despertar das articulações, o poder do movimento suave. Com o corpo já hidratado, alinhado com a luz e fluindo, é hora de dar o terceiro passo, o movimento. Porque uma coisa é estar acordado, outra é fazer o corpo entender que o show começou. É aí que entra o despertar das articulações, e vou te contar como isso salvou uma senhora de uma cirurgia. Sabe aquela sensação de que está tudo rígido logo cedo? Ombros travados, joelhos rangendo, coluna reclamando. Pois é, isso é o corpo pedindo movimento. Não fomos feitos para levantar e sair correndo, nem para já sentar e ficar parados. Fomos feitos para despertar devagar, com carinho. Antigamente, quando eu morava no interior, observava os lavradores se espreguiçarem antes de calçar as botas. Era bonito de ver. Alongavam os braços, giravam os ombros, soltavam as pernas, faziam o corpo lembrar como se move. Hoje, entendo que aquilo era pura sabedoria. Começar o dia com movimentos leves e circulares nas articulações é como passar óleo em uma dobradiça enferrujada. E não precisa chamar de alongamento nem de yoga. São coisas simples. Círculos com os tornozelos, rotação com os ombros, balanço de quadril de um lado para o outro, esticar o corpo como se estivesse tentando alcançar o céu com os dedos. De 5 a 7 minutos disso já opera um milagre. Vou te contar sobre a Maria, que tem 68 anos. Ela me disse que estava decidida a colocar uma prótese no joelho. A dor era tanta que até para descer da cama precisava se apoiar na parede. Mas, por insistência da filha fisioterapeuta, resolveu tentar uma rotina matinal de movimentos circulares, sem impacto, nada de ginástica pesada. Ela ficava de pé ao lado da cama e começava com o básico. Girava os tornozelos, dobrava e esticava os joelhos devagar, fazia círculos com o quadril, esticava os braços como se fosse pegar uma fruta no galho. 7 minutinhos por dia, todos os dias. 3 meses depois, a prótese virou história. Hoje quem sobe as escadas sou eu, não mais a dor. Ela falou rindo. E o que está por trás disso? Quando fazemos esses movimentos leves pela manhã, ativamos um processo natural chamado autofagia. É como se o corpo abrisse a janela para jogar fora o que não presta mais. Células danificadas, resíduos, inflamações. Tudo começa a ser limpo. É o próprio corpo se reciclando. Além disso, o sangue começa a circular melhor nas extremidades, as juntas se lubrificam, os músculos acordam devagar. O mais importante, evitamos aquele risco de travar ou cair ao levantar apressado. Muitas pessoas na nossa idade sentem estalos e pensam: é só idade mesmo. Mas e se esses estalos forem sinais de que o corpo precisa de atenção, como um carro que rende quando falta óleo? Nosso corpo fala, só que a gente nem sempre escuta. Se você, como eu, já passou dos 60, saiba, os primeiros movimentos do dia são como rezar com o corpo. É um jeito de agradecer pelas articulações que ainda funcionam, pela musculatura que ainda responde. E não precisa ser tudo junto. Às vezes, começo com os pés, ainda sentado na cama. Faço círculos com os tornozelos, mexo os dedos. Depois, levanto devagar, giro os ombros, estico os braços. Tem manhãs que só isso já me faz sentir mais vivo do que qualquer xícara de café. É claro que cada corpo tem seu ritmo. Se estiver com dor, vá devagar, mas vá. Porque o corpo que para, esquece como se move. E sabe o mais bonito disso? Quando você começa a se mexer, algo muda na cabeça também. O pensamento clareia, a disposição aparece. É como se o cérebro dissesse: então a gente vai viver mais um dia. Então vamos fazer valer. E veja bem,
Não estou falando de exercícios complicados, nem de ir para a academia. Estou falando de movimentos gentis, como abrir uma janela por dentro. Depois de fazer isso por alguns dias, você vai perceber. A dor diminui, o humor melhora e a vontade de viver cresce. O corpo sente que é cuidado e responde. Então, se hoje você acordou com tudo meio travado, proponho isso. Antes de escovar os dentes, faça um carinho nas suas articulações. Deixe que elas se lembrem de como é bom se mover. Elas vão te agradecer com menos dor e mais leveza. Hábito 4. O equilíbrio da respiração 478. Acalme a mente e o coração. Com o corpo agora acordado, alinhado com a luz e fluindo com a água, vem a próxima etapa. Acalmar a mente e preparar o coração. E não precisa de música nem de silêncio absoluto. Só precisa da sua respiração. Porque o próximo passo leva apenas 30 segundos e pode transformar o jeito como você lida com o estresse pelo resto do dia. Não é qualquer respiração. É uma que fala diretamente com o seu sistema nervoso, tem um nome curioso. 478. 4 segundos para inspirar, 7 segundos segurando o ar e 8 segundos soltando bem devagar. Essa sequência, repetida 3 vezes, muda o estado do corpo em menos de 1 minuto. Comecei a fazer essa respiração em um dia em que acordei com o coração acelerado, a mente cheia de preocupações, sem nem saber com o quê. Sentei na beirada da cama, fechei os olhos e contei. 1, 2, 3, 4. Puxei o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segurei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltei. Na terceira rodada, era como se alguém tivesse desligado o alarme dentro de mim. Essa respiração ativa uma parte do corpo chamada nervo vago, que tem a função de acalmar os órgãos, diminuir o batimento cardíaco e trazer equilíbrio. Estudos mostram que pessoas que praticam isso logo cedo conseguem reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e até estabilizar a pressão arterial em minutos. É quase como dar um comando para o corpo, dizendo: está tudo bem, você está seguro, podemos começar o dia em paz. Uma coisa que notei foi que, ao fazer isso pela manhã, eu paro de correr por dentro. Você já se sentiu assim? Acorda, mas parece que a cabeça já está em uma corrida sem saber a direção. Essa respiração põe um freio nessa agitação invisível. E veja, não precisa de nada, nem tapete de yoga, nem aplicativo. Só você e sua contagem. Senta, fecha os olhos, encosta as mãos na barriga e conta. Faça 3 rodadas, só 3. 30 segundos. Isso é menos do que leva para aquecer a chaleira, mas pode ser a diferença entre um dia tenso e um dia tranquilo. Tem dias que faço isso antes mesmo de sair da cama, outros faço depois de me espreguiçar em pé, olhando pela janela. Já virou um ritual meu. Pequeno, silencioso, mas poderoso. O bom é que essa respiração não serve só para acordar bem. Serve para qualquer momento do dia em que o mundo parecer demais, no trânsito, em uma fila, diante de uma notícia ruim. Respire 478 e volte para si. E se você ainda acha que é bobagem, eu entendo. Também duvidei no começo. Mas depois que senti na pele o efeito, não larguei mais. É como reiniciar o sistema. É você no controle, sem precisar de remédio. Hábito 5. O combustível inteligente. Proteína, fibra e gordura boa no café da manhã. Agora que a mente está mais tranquila, o coração no compasso certo e o corpo em harmonia, chegou o momento de pensar no que vai abastecer essa máquina chamada você. Porque o que você coloca no prato logo cedo pode ser combustível ou inflamação. E o próximo hábito revela exatamente como os mais longevos escolhem o que vai ao prato. Depois de respirar fundo, sentir o corpo quietar e a cabeça desacelerar, chega a hora de abastecer. Porque o corpo pode estar pronto, mas sem o combustível certo, ele não funciona, ou pior, funciona mal. Sabe aquela história de que café preto e pão com manteiga resolvem? Pois é, talvez resolvam o estômago por 20 minutos, mas não resolvem a saúde a longo prazo. Quem passou dos 90 com vitalidade aprendeu a montar um café da manhã inteligente. Nada complicado. Proteína, fibra e uma gordura boa. Simples assim.
Uma combinação que ajuda o corpo a entrar no modo reparo em vez de no modo inflamação. Vou te dar uma fórmula que funciona muito bem aqui em casa. 2 ovos mexidos, proteína pura, ajuda na regeneração celular e dá saciedade. Aveia com chia e frutas, fonte rica de fibras que limpam o intestino e ajuda no controle do açúcar no sangue. Azeite por cima, gordura boa que protege o coração e ajuda na absorção de vitaminas. Tudo isso em menos de 10 minutos. E você começa o dia bem nutrido, sem aquele pico de açúcar que surge e desaparece rápido, deixando o cansaço no lugar. Uma vez li que, entre os idosos de uma corte americana, grupo estudado por vários anos, aqueles que consumiam mais fibra pela manhã tinham menos inflamação no corpo e um risco cardiovascular muito menor. Isso é poderoso, porque não estamos falando de remédio nem de dieta radical, estamos falando de comida de verdade. Lembro-me de uma conhecida, Dona Elvira, de 82 anos. Ela vivia reclamando de dor nas articulações, barriga inchada, intestino preso. Sugere que ela testasse por uma semana essa combinação matinal. Tirar o pão branco e colocar ovos, aveia e uma fruta no lugar. Ela topou. Na segunda semana, me encontrou no elevador com um sorriso. Meu intestino acordou, e até minha memória está mais viva. Coincidência? Talvez. Mas ela nunca mais voltou para o pão com margarina. E veja, não precisa comer muito. Precisa comer com intenção. Pensar no que cada ingrediente está entregando ao corpo. Porque comer sem pensar, no fundo, é como abastecer um carro com qualquer coisa. Uma hora ele para. Agora, uma dica importante. Evite começar o dia com apenas carboidratos simples. Pão, bolo, biscoito. Isso gera um pico de energia rápido, mas depois o corpo despenca. E aí vem o cansaço, a fome fora de hora e o famoso beliscar o dia todo. O contrário acontece com essa fórmula: proteína, fibra e gordura boa. Você fica satisfeito por horas, o intestino agradece, a inflamação diminui e a mente clareia. É como se o corpo dissesse: obrigado por me alimentar com respeito. E sabe de uma coisa? Quando a gente se alimenta melhor, a disposição para viver também muda. Você levanta da mesa e não sente peso, sente leveza. Dá até vontade de ligar para alguém, contar como dormiu bem, rir de alguma bobagem. Hábito 6. A conexão do afeto. Acenda a faísca social matinal. E aí, meu amigo, entramos no próximo hábito dos longevos. O que eles colocam no prato é importante, mas o que eles colocam nas conversas também. Porque a ciência vem mostrando, e a vida confirma, que uma boa conversa pode ser tão curativa quanto uma boa refeição. Então, depois de nutrir o corpo, é hora de nutrir o espírito com uma faísca de conexão. E pode ser tão simples quanto um bom dia sincero. Há algo mais que os mais longevos sempre fazem. E isso não está no prato nem na academia. Está nas palavras trocadas, nos olhos que se cruzam, no gesto de lembrar que somos parte de um todo. Chamo isso de faísca social matinal. E não precisa ser um grande encontro. Às vezes, é só um bom dia para o porteiro, um como dormiu, para a esposa, ou uma ligação de 2 minutos para aquele amigo que mora longe. É impressionante como isso muda o tom do dia. Você se sente parte do mundo, e o mundo sente que você está vivo. E isso, meu amigo, é medicina de verdade. Há um estudo feito com mais de 28 mil chineses com 89 anos ou mais, publicado por uma das universidades mais respeitadas do mundo, que mostrou o seguinte: quem mantinha vínculos sociais, mesmo que breves e simples, vivia mais. A explicação: essas interações liberam dopamina, ocitocina e outros neurotransmissores que protegem o cérebro, equilibram o coração e reduzem os riscos de doenças crônicas. E quer saber? A ciência só confirma o que a vida já mostrava. Na minha rua, há o seu Dirceu. Ele tem 87 anos e mora sozinho desde que a esposa se foi. Mas todo santo dia, às 8 horas da manhã em ponto, ele desce, compra pão e dá bom dia para cada vizinho que encontra. Se eu ficar calado, começo a me sentir invisível, ele diz. Mas ele não é invisível, ele virou referência. A gente já espera o bom dia dele como quem espera um raio de sol.
Outro exemplo bonito é o da Dona Vera. Ela tem um caderninho onde anota nomes de amigos e conhecidos. Todo dia, escolhe um e manda uma mensagem curta de voz. Bom dia, fulano. Lembrei de você com carinho. Ela disse que isso fez mais bem para ela do que qualquer calmante. E mais, muitos desses amigos começaram a retribuir. E o que era solidão virou rede. A verdade é que não fomos feitos para viver isolados, mesmo que o mundo moderno tente nos empurrar para isso. A gente precisa resistir, porque quem se conecta vive mais e melhor. Ah, e não me venha dizer que isso é difícil. Se você está lendo isso agora, já tem como fazer um gesto social. Escreva um bom dia para alguém no celular, ligue para um neto só para ouvir a voz, vá até a padaria e converse 2 minutos com a moça do caixa. Isso é mais que educação, é autocuidado. E olha, a gente nem precisa falar muito. Às vezes, só ouvir já é cura. Dar espaço para o outro contar um sonho bobo, uma memória antiga, uma dor pequena. A presença, mesmo breve, tem um poder que a medicina tradicional ainda não explica direito, mas o coração entende na hora. Sabe aquela sensação de dia que começou bem? Geralmente, ela vem quando o corpo está leve, a alma nutrida e o afeto já fez morada. Hábito 7. O poder da gratidão dirigida. Agradeça ao seu corpo. Isso me leva ao último hábito que esses longevos cultivam com carinho, um momento de gratidão. Porque depois de cuidar do corpo e se conectar com o mundo, vem a hora de voltar para dentro e agradecer por tudo que ainda funciona. E olha, muita coisa aí dentro ainda funciona e merece ser reconhecida. Depois de cuidar do corpo, se alimentar com sabedoria e se conectar com o outro, vem o momento de voltar para dentro. É como fechar o círculo da manhã com algo que não custa nada, mas vale muito: a gratidão. E não falo de escrever em um caderno bonito, nem de fazer grandes discursos internos. Falo de um gesto pequeno, quase silencioso, algo que se faz com a mão no peito e o pensamento atento. Logo após o café, ou mesmo ali na beirada da cama, coloco a mão sobre o coração, respiro devagar e penso em 3 partes do corpo pelas quais sou grato naquele dia. Hoje, por exemplo, agradeci ao meu estômago que ainda digere com calma, aos meus olhos que seguem me mostrando as cores da vida e aos meus pés que me levaram até o portão. Essa prática, que os estudiosos chamam de gratidão dirigida, tem efeitos reais. Pesquisas mostram que ela reduz o cortisol em cerca de 23%, melhora a pressão arterial e fortalece regiões do cérebro ligadas à tomada de decisões e ao bem-estar. Mas mais do que os números, o que eu sinto é um certo alívio. Como se por um instante eu me lembrasse de que não sou só as dores, as contas, os esquecimentos, sou também tudo aquilo que ainda funciona, que ainda pulsa, que ainda me permite viver com dignidade. E veja, a gratidão não precisa ser apenas por coisas grandes. Pode ser por um pulmão que respira, um dedo que ainda sente, uma memória que ainda aquece. É isso que sustenta a mente mesmo quando o corpo já dá sinais de cansaço. Você já agradeceu ao seu coração hoje por bater 100.000 vezes sem parar? Esse simples ato, repetido todo dia, muda o olhar. Você começa a ver menos falta e mais abundância, menos peso e mais leveza. E assim, a primeira hora do dia chega ao fim com água, luz, movimento, respiração, alimento, afeto e gratidão. 7 pequenos hábitos que, juntos, fazem mais pela longevidade do que muitos tratamentos caros. Agora, deixo você com uma pergunta. Qual desses 7 hábitos você vai começar a praticar amanhã? E qual versão de você vai existir aos 90 anos? Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que merece mais anos de vida com qualidade. Comente qual hábito você já pratica ou qual vai começar. E lembre-se, nunca é tarde para viver melhor, basta uma manhã de cada vez. Pequenos gestos feitos nos primeiros minutos do dia que têm o poder de transformar décadas pela frente. Não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com um copo d'água, um bom dia sincero, uma respiração consciente. Esses atos simples se somam e formam a base de uma vida mais longa, mais leve e mais cheia de sentido. Não importa a idade que você tem agora,
Importa o que você decide fazer com a próxima manhã. Se tem algo que aprendi ao longo da vida é que o tempo não perdoa o que a gente deixa para depois, mas também recompensa quem começa, mesmo que devagar. Então, me diga, qual desses hábitos você vai testar amanhã? Siga o canal Mentes em Diálogo e se este vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe. Talvez alguém esteja precisando de uma nova manhã para recomeçar, porque viver bem não é sorte, é escolha, e ela começa assim, ao acordar. Até o próximo vídeo.